Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar dos jogadores que não venceram a Bola de Ouro, mas que deveriam ter vencido, né? Há razões variadas pelas quais nenhum destes que eu vou mencionar, os principais que eu vou mencionar, não venceram, né? Sobretudo a época na qual eles atuaram, eventualmente com algum outro extra classe com eles. Mas o grande objetivo aqui não é tratar de eleições que tenham sido injustas ou contestar edição por edição, e sim dizer, né, que talvez todos esses caras merecessem um reconhecimento, né, com essa bola de ouro que acabou não acontecendo. A exemplo de esportes como a Fórmula 1, né, em que você tem alguns pilotos que tiveram a graça de serem campeões e outros tantos que não puderam ser campeões, não necessariamente o título versus o não título qualifica alguém acima do outro, né? Então aqui no nosso caso é esse, nós vamos ter que, sim, temos bolas de ouro contestáveis, temos jogadores com bola de ouro que são contestáveis também, mas o objetivo principal é dar honra àqueles caras que, apesar de não terem vencido a bola de ouro, são jogadores que estão no mais alto nível, né? Ou que estão em altíssimo nível na história do futebol. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouquinho, dois pontos. Prêmio FIFA versus bola de ouro é um ponto importante, e o outro ponto é nós tratarmos de que cotejo, né, que contexto que nós vamos analisar acerca desses atletas que não venceram a bola de ouro. Primeiro ponto, falando exclusivamente dessa segunda parte, eu não vou tratar de atletas, né, que atuaram antes de existir a premiação ou que eram inelegíveis durante o período dela, né? O principal exemplo que nós temos é de Pelé e Maradona, naturalmente, dois dos maiores e por muito tempo, aliás, são, né, se você pensar nas figuras, nos emblemas, ah, eles vão estar sempre entre os três maiores de todos os tempos, né, independente de qualquer coisa que o Messi faça ou como ele fique aí a posteriori. Então, esses são os três maiores, né, no conjunto de tudo. Pelé e Maradona são os dois jogadores ali no período pré-1995, né, que eu já vou explicar por quê que em 95, mas eles são os dois maiores jogadores desse período e ambos foram agraciados com a bola de ouro honorária, né? Pelé recebe a sua em 2014, quando o prêmio em conjunto com a FIFA, né, o honra, e o Maradona recebeu antes, 19 anos antes, quando foi o prêmio da própria revista, não era ainda junto com a FIFA, né? A própria revista, quando ela alterou as regras lá em 1995, a primeira coisa que ela fez foi chamar o Maradona e dizer: tá aqui a sua bola de ouro honorária, teria vencido mais de uma vez, certamente, se fosse permitido que você vencesse naquela época, né? Então, esses dois, e aí é lógico que a gente vai pensar em algumas edições, alguns anos específicos, né? Por exemplo, o Garrincha lá em 62 ou o Mário Kempes em 78, naturalmente poderiam vencer a própria France Football naquela avaliação. Parênteses, Pelé não tem 7 bolas de ouro, ele tem uma bola de ouro honorária, mas a revista France Football, numa avaliação recente, disse que provavelmente, possivelmente, se as regras fossem as mesmas naquela época, o Pelé teria vencido nos anos tais. E essa mesma avaliação valeu para dizer que o Garrincha teria vencido 62, o Mário Kempes em 78 e, naturalmente, o Romário em 1984, 94. Além, é claro, das do Maradona, né? Foi 86 e 87, acredito eu, que eles ofereceram para ele, além de algumas outras que ele terminaria ali entre os principais, né? Então, esse já é um bom ponto de partida, mas eu pergunto a vocês, né? Natural que, além de Maradona, Pelé, né, que nós citamos, além de Romário, Zico, Garrincha, né, a gente pode citar grandes jogadores de todos os tempos que estavam inelegíveis durante o período que já existia a premiação, né? O Zico, que eu acabei de falar, Sócrates,
próprio Rivellino. Então, são grandes jogadores que não necessariamente vencessem a Bola de Ouro naquele ano, mas que são dignos, né, dessa premiação. Porém, não vou tratar desses caras. E também não vou tratar daqueles pré-1956, que é quando a Bola de Ouro foi criada. Então, não vou tratar também dos mitos anteriores a isso, né? Giuseppe Meazza, da Itália, que certamente teria vencido ali nos anos 30, o próprio Leônidas da Silva, que poderia ter vencido, entre outros tantos jogadores históricos, né, da América Latina ou da Europa, que certamente estariam candidatíssimos nesse período. Então, eu vou tratar, sobretudo, entre 1956 e até os tempos mais recentes, dos jogadores que tiveram o seu nome cotado, né? Eventualmente fizeram ali seus top 5 até top 3 da Bola de Ouro, mas que não venceram, né, absolutamente. Foram candidatos, eventualmente, alguns deles até 2 ou 3 vezes fechando o top 3, né, mas acabaram não vencendo, sobretudo porque tinha jogadores maiores do que eles ou jogadores que, num dado ano, foram extraordinários, né? Há muitos casos desses, de jogadores que venceram uma Bola de Ouro, mas que só tiveram 1 ou 2 temporadas gigantescas, né, no primeiro nível, né? É o caso, sobretudo, ali dos anos 90, a partir de 95, até a metade dos anos 2000, né? Em que a gente tem alguns vencedores de Bola de Ouro que, num olhar macro, né, num olhar completo, estão abaixo de muitos que não venceram a Bola de Ouro, como eu já citei, né? Por exemplo, vamos lá, em 96, o Matthias Sammer, né, vencedor da Bola de Ouro, e ele acaba vencendo por 1 ponto o Ronaldo Fenômeno, ainda que o Ronaldo Fenômeno tenha tido mais votos do que o Sammer para primeiro lugar, né? Então é um caso de uma edição que daria para a gente contestar, mas que a gente entende por quê? Porque o Ronaldo estava no Barcelona naquele período, foi do PSV para o Barcelona, e não conquistou nenhum título coletivamente de primeiro nível, né? Nenhum. Ao passo que o Matias Sammer estava na campanha da Alemanha, que foi campeã da Euro, né? Então, esse tipo de situação sempre vai pesar, como pesou lá em 2018, porque que o Modric venceu, o Cannavaro em 2006 venceu, né? São exemplos claros. E alguns casos também um pouco mais contestáveis, se você for pensar por que que o Figo venceu a Bola de Ouro em 2000, né? Contra o Zidane, que aconteceu a mesma coisa do Ronaldo e do Summer. O Zidane teve mais votos do que o Figo para primeiro lugar, mas o Figo é que foi vencedor. Em 2001, Michael Owen venceu. Em 2003, Pavel Nedved. Em 2004, Shevchenko. Em 2006, o Cannavaro, né? Então, são vários casos importantes que a gente respeita, são grandes jogadores, naturalmente, mas que, num olhar histórico, né, você vê que Ronaldo, Zidane, certamente estão acima de todos esses que eu citei aí. E o outro ponto, né, que eu havia mencionado inicialmente é a diferenciação do prêmio FIFA e do prêmio Bola de Ouro. Na minha opinião, na minha análise, antes, depois e durante o tempo em que elas foram entregues juntas, né, FIFA, Ballon d'Or, nunca houve questionamento da minha parte de que o Bola de Ouro é superior ao prêmio da FIFA, né? Seja FIFA Best, seja FIFA Player of the Year, o prêmio da Bola de Ouro é superior, né? Por critérios, análises e também pelas premiações que foram outorgadas nesse tempo. O prêmio da FIFA, ele tem um critério, né, em que votavam ali capitães e técnicos de seleções, ao passo que a Bola de Ouro privilegiou sempre o critério da imprensa, né? E ao longo do tempo foi aumentando, começou com 20 e tantos, quase 30 jornalistas, até chegar a centenas de jornalistas, né? Um de cada país, bem selecionado e tal. E a da FIFA era capitães e técnicos de seleções. Então, entra muito forte na minha visão. Lógico que na imprensa também é contestável, mas nessa questão das seleções entra muito forte a questão das rivalidades, por um lado, pelos não votos, e também locais mais ermos, né, seleções insignificantes, vamos colocar assim, que vão acabar votando apenas pelo acesso que eles têm de mídia geral, não de mídia especializada, né?
Então, é por isso, por exemplo, que a gente viu lá algumas vezes o Neymar, sem contestar a carreira dele, né? Mas, assim, em algumas situações ele ficou lá numa final de premiação com votos de seleções absolutamente pífias, né? Capitães que votavam lá Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, né? Que era o que o cara conhecia. Então não tinha nenhum critério aprofundado nesses casos. Então, por isso, na minha visão, bem contestável da FIFA. E se você olhar, 91, que é o prêmio da FIFA é criado, né? Até 2009, em que foram distribuídos os dois prêmios paralelamente. Aí 2010 a 2015 distribuídos em conjunto e desde 2016 novamente separados. Nesses períodos em que eles foram distribuídos de forma paralela, separadas, é mais contestável, né, alguns prêmios da FIFA. Eu disse, por exemplo, no vídeo acerca do David Beckham, né, se Beckham é subestimado ou superestimado, eu cito lá uma premiação no ano de 2001, né, 2001, em que o Figo vence na FIFA, o Beckham fica entre os três, mas que na bola de ouro o Figo ficou em sexto lugar, atrás do próprio Beckham. Então aí você vê uma incongruência bastante grande em alguns casos, como esse, por exemplo, do Ronaldo e do Matias Sammer. O Ronaldo venceu o prêmio da FIFA. O Ronaldinho em 2004, o Ronaldinho Gaúcho, vence a FIFA, mas na bola de ouro ficou com o Shevchenko. 2000, 2001, eu já citei aí, né? O Zidane venceu os prêmios FIFA em 2000 e 2003, mas nesses anos a bola de ouro foi de outros. Em 2001, o Owen ganhou a bola de ouro, o Figo ganhou a FIFA. Então você notou ali que num período X ali, os critérios não apenas foram bastante distintos, como os resultados também acabaram sendo meio discrepantes. E mesmo nesses casos, eu digo que sempre o da bola de ouro é mais correto, mais coerente com a realidade do que foi os da FIFA nesse período aí. Então vamos lá, né? Eu citei aí ao longo da semana, na última semana, no canal, eu fiz algumas enquetes com jogadores, né? Citei vários jogadores, que nenhum deles vencedor da Bola de Ouro, mas eu colocava lá, né? Na tua opinião, se somente um deles pode vencer, qual que ele teria que vencer, né? Então, nesse período todo, eu citei o Xavi, o Iniesta, o Bergkamp, o Beckham, o Henry, o Just Fontaine, o Puskás e o Paulo Maldini, né? Todos esses 8 jogadores vão ser aqueles que eu vou selecionar para essa reta final aqui. Começo então fazendo minhas duas menções honrosas de jogadores que tiveram seus nomes venturados ali em certas temporadas, mas que não chegaram a fechar para o top 3 da Bola de Ouro, né? Que durante um tempo, em 4 a 5 anos, eles sempre foram votados, sempre apareceram, sempre foram nomes bons, mas rarissimamente ficaram naquele funil final ali, né, para a premiação, o pódio, vamos dizer assim, da Bola de Ouro. São dois nomes que eu vou citar: Gabriel Batistuta e Michael Laudrup. Gabriel Omar Batistuta, argentino, ele foi citado por mim naquele vídeo quem são os maiores atletas sem as principais conquistas. A saber, no futebol, as principais conquistas, né, naturalmente, a Bola de Ouro, a Champions League e a Copa do Mundo, né? Você coloca o peso que você quiser aí, mas são os 3 grandes prêmios do futebol, né? Que um jogador pode almejar. E daqueles que não tem nenhum dos três, né? Poderíamos citar alguns dos inelegíveis para a Bola de Ouro, mas alguns que chegaram muito perto, né? E que não conseguiram nenhuma delas, né? O Ibrahimovic, o Falcão, o Batistuta, um deles. Eu acabei elegendo o Batistuta ali naquele caso, porque ele chegou próximo de vencer todos esses, né? Ou esteve apto a vencer todos esses. Foi o maior artilheiro da seleção argentina durante muito tempo, né? Até ser superado pelo Messi. Tem vários títulos com a seleção, né? 2 Copa América, uma Copa das Confederações no seu início. Tem o que hoje é finalíssimo, ele também venceu. Então foi um jogador muito importante, atuou em nível máximo na seleção argentina e também nos clubes, né? Fiorentina e Roma, um grandíssimo jogador. Esteve cotado, sobretudo no ano de 99, para ficar ali entre os maiores, né? No prêmio FIFA, repito, ele ficou entre os finalistas.
aquela foto famosa, Rivaldo, Beckham e ele, né? Mas não foi vencedor. E o outro nome do Michael Laudrup é um jogador que várias vezes o Romário citou como o melhor com quem ele atuou, o melhor companheiro de equipe que ele já teve, e já algumas vezes citou entre os melhores de todos os tempos na visão dele, ainda que nós saibamos que a opinião do Romário é daquelas que hoje ele fala uma coisa, amanhã ele pode dizer outra, né? Mas ele sempre foi muito claro de que o Laudrup foi o melhor companheiro de equipe dele, e era um jogador muito diferenciado também, com aqueles passes por cima, né, da barreira, que o Ronaldinho e o Messi também tão bem aplicaram posteriormente, né? O Laudrup também tem essa distinção de ser pentacampeão espanhol consecutivo, né? Ele ganha o tetra pelo Barça e muda para o Real Madrid e vence o espanhol na sequência. Então ele teve seu nome ali no início dos anos 90 sempre muito bem cotado. O melhor ano para ele teria sido de 92, em que o Barça foi campeão europeu, né? Mas o vencedor da Bola de Ouro foi o Marco Van Basten, mais uma vez, e o Stoichkov, companheiro do Laudrup, também esteve ali, inclusive acima dele, né? Então, existe uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa compensação na história também, né? Essa questão dos prêmios FIFA e etc. O Stoichkov vence o prêmio da Bola de Ouro em 1994, porque o Romário estava inelegível, né? Naturalmente. Mas o Stoichkov poderia, deveria, mereceria ter vencido em 92, né? Quando ele esteve muito próximo e acabou não levando. Então, de uma certa forma, compensou, por linhas tortas, compensou. Vamos lá. Então, esses dois são as minhas menções honrosas. Então, eu selecionei aqueles 8 que vocês viram nas enquetes. Desses 8, nós vamos quebrar para 4, né, uns semifinalistas, e daí 2 vão ser excluídos, e eu vou terminar com 2 nomes para escolher qual que foi, eu não vou dizer o maior injustiçado, mas quem mais merecia ter vencido a Bola de Ouro. Esse é o título do nosso vídeo. Quem mais merecia ter vencido, portanto não venceu uma Bola de Ouro. Então, os top 8, né? Os 4 quadrifinalistas que vão ser eliminados aí nas quartas de final vão ser o David Beckham, o Dennis Bergkamp, Xavi Hernandez e pensei aqui não vou falar o nome dele, vai para frente, né? Paulo Maldini, exatamente. Paulo Maldini, Xavi Hernandez, Dennis Bergkamp e David Beckham. Todos esses 4 caras são formidáveis, né? Desses 4 eu tenho um vídeo especial sobre o Beckham, repito, mas Xavi, Bergkamp e Maldini são jogadores extraordinários, né? Os seus currículos falam por si próprio, né? Eles são caras que venceram muito a nível coletivo, né? Xavi Hernandes tem tudo, absolutamente tudo no futebol, 2 Euros, Copa do Mundo, esteve ali, né, na premiação final do FIFA Ballon d'Or 2010, ganhou as Champions, um jogador assim de um nível extraordinário, qualidade de passes, né? Foi na posição dos que eu vi provavelmente o melhor, né? O Beckham tem o vídeo todo ali, um jogador extremamente subestimado, né? Tamanha beleza física dele, ofuscou a beleza do futebol dele, mas que foi um jogador formidável também, em momentos específicos ali do Manchester, ah, um monstro da bola, né? Maldini, 5 Champions League, final de Copa do Mundo, esteve próximo, né? Uma certa feita ficou no top 3 da Bola de Ouro. Então, um defensor extraordinário, um cara que entrou para, assim como o Xavi, entrou para aquela lista, né, da France Football, a seleção de todos os tempos, né? Ou ele foi, acho que ele ficou como na reserva, né? Seleção reserva de todos os tempos. Mas enfim, né, a nível coletivo, um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos, né? Fez parte daquele Milan histórico, fez parte de Milans históricos, né? O Milan do Van Basten, o Milan ali do meio dos anos 90 e posteriormente lá no início dos anos 2000 também.
Xavi, Beckham e o Dennis Bergkamp, que eu já falei várias vezes, que é o artilheiro dos gols bonitos de verdade, né? Se a gente cita aí o Dodô aqui na imprensa brasileira, o Bergkamp é aquele cara que fez alguns dos mais belos gols de todos os tempos. Um craque também pela sua seleção, embora sem conquistas, mas sempre foi uma força motriz naquela seleção holandesa, no Ajax, na Inter de Milão, no Arsenal, sempre foi um nome muito, muito forte. Mas todos esses quatro vão ficar aquém dos outros. Eu diria que os motivos pelos quais eles não ficam no top 4 variam, né? Maldini por ser defensor e o Xavi também um pouco mais recuado, eles vão acabar sendo dificilmente protagonistas, né? Por mais que eles tenham sido extremamente eficientes e necessários, fundamentais nas suas equipes, né? Eles não têm como serem os protagonistas absolutos, né? E tanto um quanto o outro tinham um fôlego de série lá na frente, né? O Messi e o Van Basten, além de outros craques também nos times dos quais eles fizeram parte. O Bergkamp e o Beckham já seriam jogadores com a possibilidade de um protagonismo maior. Então, eu acredito que em certos momentos, em certas situações, esperava-se um pouco mais deles. Não estou diminuindo-os absolutamente, mas que de repente aquele passo a mais para colocá-los num patamar ainda mais elevado na história, né? E também, naturalmente, pelas seleções, eles acabaram não tendo os sucessos esperados, que sempre foi esperado de tanto um quanto o outro, seja na Euro, seja na Copa do Mundo. Então são quatro formidáveis jogadores que vão acabar ficando abaixo aí. Aí vamos para os nossos finalistas, né? E os dois que vão ser eliminados pela semifinal, vão pegar aí a decisão do terceiro lugar, digamos assim, vão ser Just Fontaine e Andrés Iniesta, né? Começando pelo Iniesta, a questão é ele mais do que o Xavi, né? Embora a gente discuta ali Xavi e Iniesta, e tem gente que coloca o Modric na discussão dos três, quem é o maior e melhor e tal. Ele não é exatamente da mesma posição do Xavi, né? Ele é um pouco mais avançado, ele é uma posição mais próxima do que o Zidane atuou, por exemplo. É um jogador que tem gols absolutamente históricos, né? Dá para citar dois assim de cara, né? O final da Copa do Mundo 2010 e da semifinal da Champions de 2009. Gols absolutamente decisivos, né? Um deu o título e o outro deu a classificação, gols em momentos absurdos, né? Mas jogador plasticamente fantástico, né? Uma habilidade fora do comum, né? Muito discreto, por outro lado, é um jogador como um Rivaldo, né? Ou do basquete, que eu sempre gosto de dar o exemplo do Tim Duncan, né? Um jogador nesse nível, nesse patamar, né? E extremamente habilidoso, repito. E poucos sabem, poucos lembram, né? Mas na verdade, em 2010, naquele ano, que foi o primeiro ano do FIFA Ballon d'Or, eu mesmo já disse isso no vídeo Messi e Cristiano Ronaldo mereceriam tantas bolas de ouro. Fica a dica para você assistir. Eu falo, né, do ano 2010, em que de todas as bolas de ouro do Messi, aquela única que eu pessoalmente acredito que deveria ter sido de outro vencedor é a de 2010. Eu cito ali o Wesley Sneijder, né, porque ele conquistou a tríplice coroa, né, com a Inter de Milão, Champions, Campeonato Italiano e Copa Itália, e levou a Holanda, foi a principal força motriz da Holanda, que foi vice-campeã mundial naquele ano, eliminando o Brasil nas quartas de final com uma atuação muito boa dele, Sneijder, né? Então, eu particularmente acredito que ele deveria ter vencido. Ele faz parte dos jogadores que não tem um tamanho histórico coerente com algumas temporadas, uma temporada específica que ele fez. Então, eu acho que ele deveria ter vencido. Porém, o que poucos sabem é que, como o prêmio foi dado em conjunto, foi feita na época uma publicação em que, se os prêmios fossem separados, né, ou seja, os critérios da bola de ouro permanecessem aqui, os do FIFA World Player permanecessem ali, quem teria vencido a bola de ouro na France Football seria o Iniesta, né? Certamente pesaria demais o fato dele ter vencido a Copa do Mundo, fazendo o gol
na final da Copa. Não me lembro agora de cabeça se ele fez algum outro gol durante a competição. É possível que sim, não me ocorre agora. Lembro que o Davi Villa fez vários gols, mas de todo modo ele fez o gol da final, né? E sempre um jogador fundamental, importantíssimo no Barcelona, talvez nessa altura do campeonato que nós estamos falando, só abaixo do Messi. Então mereceria sim ter vencido, e lembrando que também em 2012, quando foi criado o prêmio UEFA Player of the Year, porque entendeu-se à época, né, quando esse prêmio da UEFA foi criado, porque com a junção da Bola de Ouro e da FIFA, a Bola de Ouro que sempre deu um olhar maior para o jogador europeu, né, European Footballer of the Year, era o prêmio original, né, jogador europeu do ano, entendeu-se que deixou-se de exaltar, né, a temporada europeia dos jogadores. E aí foi criado com esse intuito. E o vencedor nesse ano foi o Iniesta também, acabou não sendo o Messi. Em 2012 nós estamos falando. Então é um jogador que teve ali na trave duas vezes, né? A rigor ele poderia ter ganhado tanto 10 quanto 12. Então ele mereceria ter vencido uma bola de ouro ao longo da sua vida. E o Fontaine, o Just Fontaine é um caso mais particular, né? Precisa de um olhar histórico um pouco maior, precisa de um apuro, né? E também de uma certa benevolência, falando dos nossos tempos, que nós vamos ser transpostos para final dos anos 50, virado para os anos 60, né? Então, muito tempo atrás. E talvez é por isso que faça sentido quando eu fiz a enquete do Iniesta ou Fontaine, acabou sendo por eliminação, coloquei os dois, a maioria votou no Iniesta, né? Não que seja um absurdo, mas talvez falta às pessoas mais conhecimento sobre Fontaine. O que se sabe dele basicamente é que ele é o artilheiro da Copa de 58, permanece sendo o jogador que mais marcou gols numa mesma edição de Copa. Na verdade, em uma Copa, 6 jogos, ele marcou 13 gols, né? 4 deles na decisão do terceiro lugar contra a Alemanha, que era a atual campeã mundial, né? Ele marca 4 gols ali. Marcou gol contra o Brasil na semifinal, marcou em todos os jogos, né? É um dos 3 jogadores, Didia, Jairzinho e ele, a marcarem gols em todos os jogos de uma edição de Copa. E com esses gols dele em 58, ele permanece ali entre os 5 maiores artilheiros da história das Copas, né? Klose em primeiro, Ronaldo em segundo, Gerd Müller em terceiro e ele empatado no quarto lugar junto com o Messi. Fatalmente, provavelmente o Mbappé logo vai passá-lo, né? O Mbappé já tem 12, mas o fato é esse, ele é um dos caras que mais marcou gols na história das Copas, sendo o que menos jogou de todos os jogadores com 10 ou mais gols, disparadamente o Fontaine é o com menos partidas. Mas só isso é muito pouco para explicar o tamanho desse cara, né? É um jogador que sai de Marrocos, né? Ele é marroquino, naturalizado francês, com 17 anos, salvo engano, ele sai do Marrocos para a França, ou profissionalmente ele vai jogar na França com 20 anos. E jogou, né, um tempo ali na Liga Marroquina, mais de um gol por jogo, né, 60 e poucos gols em 40 e tantos jogos. Então, né, ok, era uma liga mais fraca. Aí ele vai para o Nice, da França, e depois para o Stade de Reims. Ele jogou nesses dois clubes na França. No Nice, a média um pouco abaixo de um por jogo, mas no Reims, a média, né, de um gol por jogo foi recobrada. E pela seleção, ele tem 21 jogos e 30 gols. Um absurdo completo. Então, sendo que desses 30 gols, 13 foram na Copa do Mundo, né, de 58. Então, você tira ali 30 gols, menos 13, são 17 gols. 21 jogos menos 6 jogos da Copa são 15 jogos. Então, 17 gols em 15 jogos. Basicamente, a França jogava, ele ia fazer um gol, né? Essencialmente foi assim. E foi assim de um período muito curto que nós estamos tratando, de 58 até 60, 61. Então, ele teve esse momento profissional em alto nível, basicamente ali, de 56, 57, quando ele vai para o Rams, até a sua aposentadoria, em 1962. Aposentadoria extremamente precoce, ele sequer tinha completado os 28 anos, ou tinha 28 e alguns dias.
Em 1960, ele sofre uma entrada num jogo, uma entrada duríssima, em que ele quebra a tíbia e outras partes da perna. E aí, medicina da época, né? Tentou voltar, voltava, já sofria lesão, acusava lesão. Para vocês terem ideia, nos anos de 61 e 62, ele disputou, somados esses 2 anos, menos de 20 jogos, né? Ele voltava, já lesionava, ficava fora. Ainda que quando voltasse fazia bons gols, né? Ele não conseguiu manter a média de um gol por jogo, mas fez ali, vamos dizer, em menos de 20 jogos, mais de 10 gols, né? Era um jogador extraordinário. Em 1959, nós falamos da Copa, em 59 ele foi à final da Champions League, né? A final foi Rams e Real Madrid. Ele foi o artilheiro daquela Champions League, né? É uma Champions que tinha o Real Madrid do outro lado, de Puskás e de Stefano, por exemplo. Então, um jogador que essencialmente fazia gols e que foi privado de ter uma carreira ainda mais longeva, mais vitoriosa, mais bem-sucedida, por conta, infelizmente, de lesões gravíssimas numa época em que a medicina ainda estava muito por evoluir, né? Em 58 ele fica na final da Bola de Ouro, ele tira acho que em terceiro lugar entre o Bola de Ouro. Bem contestável na minha visão também, porque se o Pelé estava inelegível, né, naturalmente, o Di Stéfano, né, não pôde jogar a Copa, a Espanha não se classificou, então, na minha visão, ele foi o jogador mais dominante daquele ano e acabou vencendo o Copa, Raymond Kopa, também francês. Certamente pesou a sua campanha pelo Real Madrid, mas se você olhar a seleção francesa, ainda que o Kopa fosse um grande jogador, importante naquela seleção, a França essencialmente era Just Fontaine. Me lembro de uma crônica da ESPN Brasil falando sobre Fontaine que diz assim, que ele foi aquele jogador extraordinário naquela Copa e acabou sendo eliminado pelo Brasil, né? Mas também, né, a narração dizia, o Brasil tinha Djalma Santos, Didi, Vavá, Pelé e Garrincha. A França, Just Fontaine, né? Então é uma pena, né? Por razões distintas, Iniesta e Fontaine não ficam aí para a nossa lista final. Que a nossa lista final vai ter Thierry Henry e Ferenc Puskás. O Henry, quando eu pus aquela lista, né, com Bergkamp, Xavi e Beckham, né, os quatro, a maioria das pessoas que votou disse Henry e quase totalidade dos meus amigos, né, a maioria dos meus amigos para quem eu mandei ali essa pergunta, voltava com a resposta do Henry, né? Então, essencialmente, o Henry deveria ter vencido a Bola de Ouro de 2003. Na minha visão, é incontestável. Porque quem venceu foi o Nedved. Se você olhar os feitos de cada um, coletivo e individualmente, o Henry certamente superior. Não sei o que pesou ali para o Nedved vencer, que foi um ótimo jogador também, mas não, na minha visão, não tem comparação. Mas ele também, né, foi campeão da Copa das Confederações com a França, ganhou o prêmio do melhor jogador e artilheiro daquela Copa das Confederações. Então é um cara que em 2003 a 2006, sobretudo 2003 a 2006, foi um contender máximo para a Bola de Ouro, né? Campeão invicto com Arsenal, artilheiro, venceu as premiações ali no futebol inglês e na seleção da França era de muito peso, né? Foi um período ali em que o Zidane se retira da seleção, o Henry foi o principal nome, aí o Zidane volta naquela reta final, claro que o Zidane permanece, sim, obviamente, maior do que o Henry, mas é um cara que foi fundamental, né? Na Copa 2006, aquele gol contra o Brasil, um cruzamento do Zidane. Ele falhou, vamos dizer assim, em alguns momentos finais, né? A final da Copa e a final da Champions League 2006, ele poderia ter feito mais, certamente, e o motivo pelo qual, né, ele vai acabar em segundo lugar para mim aí, mas é um cara que nesses anos poderia ter vencido certamente, né? 2004, o Shevchenko venceu a Bola de Ouro, 2003 o Nedved, 2006 o Cannavaro, 2005 o Ronaldinho, né? Talvez 2005 o Ronaldinho, pelo tudo aquilo que estava desempenhando, sobretudo plasticamente, merecesse mais que ele, sim. Mas acredito que em todos esses 4 anos, se o Henry fosse o vencedor em todos os 4 anos, não seria nenhum absurdo a gente pensar, né?
Ele, sobretudo em 2004, acredito eu, 2003, né? Por conta dessa do Nedved, mas acho que 2003, 2004 ele deveria ter vencido sim, né? Uma pena, mas um artilheiraço, um jogador que posteriormente foi para o Barcelona, né? Jogou naquele Barça histórico. Tem uma cena, eu vou tentar achar e deixar para vocês no link aí, em que aquele Barça lá troca 40 passes, coisa de mais de 2 minutos, quase 3 minutos ali, troca passes, vai fazendo até que chega lá no finalzinho, termina com o Henry metendo uma bola na trave, né? Acabou não saindo gol, mas um espetáculo de futebol coletivo, né? E ele fez parte dessa equipe, né? Já não no seu ápice, mas ele estava nessa equipe que tinha Xavi, Iniesta e Messi, né? Então ele é campeão também da Champions 2009 contra o Manchester United. Mas o primeiro lugar, acredito que o jogador de todos aqueles, se eu olho uma lista histórica, né? Eu vou fazer meu top 5, ele não vai entrar, mas no meu top 10 certamente ele vai estar, né? É Ferenc Puskás. Esse livro aqui, opa, tá meio borrando, mas enfim, eu coloco para vocês a imagem na sequência. Puskás, uma lenda do futebol, né? É da editora DBA, autores Rogan Taylor e Clara Gemrich. Esse livro é bastante completo, diferente até em termos de biografias de atletas de futebol. É uma dica que faz para muitos entenderem, né? O Puskás ele vai estar abaixo, na minha visão, de Pelé, de Stefano, seu companheiro, razão pela qual ele talvez não tenha vencido mais alguma bola de ouro. Pelé, de Stefano, Maradona, Messi, Cruyff, Cristiano Ronaldo, mas aí já na sequência, né, com Beckenbauer, com Ronaldo Fenômeno, com Zidane, fecharia meu top 10. Ele vai estar ali, né? Então, por isso, essencialmente por isso, ele é, na minha visão, de todos os jogadores que não venceram a Bola de Ouro, o mais absurdo, né? É um dos 10 maiores de todos os tempos, na minha visão. Mas, essencialmente, por que que ele não venceu? Bom, antes de 56 não havia o prêmio, né? Lógico que, no retrospecto, em 54 ele teria sido a Bola de Ouro. E talvez em 52 também, em 53 possivelmente, ali ninguém atuou no mais alto nível do que ele nesse período, né? O Stefano sai e vai para o Real Madrid quando o Puskás já dominava o futebol, né? Mas é um cara que também a história acabou prejudicando, porque a invasão comunista lá na Hungria, né? Ele é um dos caras que se recusou a retornar para a Hungria por razões políticas. E a consequência maior para ele foi um banimento, não lembro se da FIFA ou da UEFA, né? Eu vou até investigar para colocar para vocês depois, mas ele ficou banido do futebol por 2 anos. Cara que não pôde jogar futebol durante 2 anos, sendo que ele já tinha aí, nesse período que nós estamos falando, mais de 30 anos, né? E ele retorna ao futebol no Real Madrid em 1958. Então, com 31 para 32 anos, ele começou lá no Real Madrid. Ao passo que nós vemos um Neymar aí com 31 anos, com muita lenha para queimar, indo para outro lado, né? Então, é um cara que foi para o Real Madrid nesse período. E ele ajuda o Real Madrid a vencer 3 Champions consecutivas, 58, 59, 60. E ele estava também na Champions de 66, já quase 40 anos ali. Um cara que jogou a Copa de 62, né? Faz um gol absurdo contra o Brasil, que é mal anulado, mas aquele jogo lá estava tudo muito estranho, né? Brasil e Espanha de 62, famoso lance, né, do passo à frente do Nilton Santos, que origina uma falta, né? Foi pênalti, mas acabou sendo dado falta fora da área. Nessa falta cobrada, o Puskás faz um gol de um voleio, uma puxeta, né? Uma bicicleta, quase bicicleta ali, mas a bola já foi anulada no ar, né? Por perigo de gol, provavelmente. Então, mas um cara que, se você olhar os números dele de gols, né? Que eu falei do Fontaine, vale para ele. Pela seleção húngara foram 84 gols em 85 jogos. E no total da sua carreira bate num gol por jogo, tendo mais de 500 gols oficiais, né? Que é aquilo que a gente fala dos gols oficiais e não oficiais, mas vamos trabalhar com esse número, aproximadamente 540 jogos, 517 gols, um absurdo completo. Mas mais do que isso, mais do que esses números, esses títulos, né? Jogador que influenciou
modernizou e revolucionou, podemos colocar assim, o futebol, né? A exemplo do que o Cruyff, Ajax e Holanda fizeram nos anos 70, Puskás, Hungria, fizeram nos anos 50, né? Mudou-se a história do futebol de fato, o que esses caras fizeram. Até por isso também ele mereceria, quem sabe, uma bola de ouro honorária. Ele é o único jogador que não ganhou a bola de ouro, que mereceria ter ganhado ao lado de Pelé e Maradona, né? Ele é um dos. Se só mais um jogador pudesse ter uma bola de ouro honorária, seria ele. De todo modo, contestamos também a bola de ouro de 1960, né? Em que o vencedor foi o Luís Soares Miramontes, um grande jogador espanhol do Barcelona, que em 64 foi ponto-chave para a Espanha ser campeã da Euro. Talvez ele merecesse mais lá em 64. Como eu falei do Stoichkov, né? Ele merecia ter vencido lá, mas venceu em 60. Em 60, o Barcelona foi campeão espanhol de fato, mas o Real Madrid foi campeão da Champions. O Puskás foi campeão da Champions, sendo artilheiro, e no Campeonato Espanhol, de fato, o Barça venceu, foi campeão. Mas o Puskás foi artilheiro também do Campeonato Espanhol. E o Barça venceu aquele campeonato pelo saldo de gols. Os dois times terminaram ali com a mesma pontuação e o Barça acabou sendo campeão pelo saldo de gols. Então, coletivamente pensando, o Puskás fez mais do que o Luís Soares e individualmente muito mais, né? Artilheiro dos dois campeonatos, um jogador que já estava ali com 34 anos, atuando nesse patamar, né? 33 para 34 anos atuando nesse patamar. E acabou não vencendo, um azar na bola de ouro. Ele também tinha sido candidato em 56, né? Aquela do Stanley Matthews, mas essa de 60, por esse período que ele ficou fora do futebol, né? Retornar e vencer uma Champions, sendo artilheiro e artilheiro do Campeonato Espanhol, é uma das mais contestáveis por uma edição, mas o mais contestável é como um cara desse tamanho, desse impacto na história do futebol não tem uma bola de ouro. Então, de todos os jogadores que não venceram a bola de ouro, vários mereceriam ter vencido. Citei aqui outros 9, mas o mais absurdo de todos é que Ferenc Puskás, o Major Galopante, não tem uma bola de ouro. No entanto, azar da bola de ouro. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.